Seção 4. Dos impostos dos Estados e do Distrito Federal. Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. E, transmissão causa-mortes e doação, de quaisquer bens ou direitos, redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. Segunda, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. Terceira, propriedade de veículos automotores. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. Primeiro, o imposto previsto no inciso I, redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. E, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal. Segunda, relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal. Terceira, terá competência para sua instituição regulada por lei complementar. A. Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. B. Se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. Quarta, terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Segundo, o imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte, redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. E, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. Segunda, a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação. A. Não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. B. Acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Terceira, poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Quarta, resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 dos senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação. V. É facultado ao Senado Federal. A. Estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de 1/3 e aprovada pela maioria absoluta de seus membros. B. Fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 2/3 de seus membros. Sexta, salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso 12, g, as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. Sétima, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final,
contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual, redação dada pela Emenda Constitucional número 87, de 2015, produção de efeito. A. Revogada, redação dada pela Emenda Constitucional número 87, de 2015. B. Revogada, redação dada pela Emenda Constitucional número 87, de 2015. Oitava, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso 7º será atribuída, redação dada pela Emenda Constitucional número 87, de 2015, produção de efeito. A. Ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto, incluído pela Emenda Constitucional número 87, de 2015. B. Ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto, incluído pela Emenda Constitucional número 87, de 2015. Nona, incidirá também. A. Sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço, redação dada pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. B. Sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. X. Não incidirá. A. Sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores, redação dada pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. B. Sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica. C. Sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, 5º. D. Nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. 11. Não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos. 12. Cabe à lei complementar. A. Definir seus contribuintes. B. Dispor sobre substituição tributária. C. Disciplinar o regime de compensação do imposto. D. Fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços. E, excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, A. F. Prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias.
g. Regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. H. Definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X, b, incluída pela Emenda Constitucional número 33, de 2001, vide Emenda Constitucional número 33, de 2001. E, fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. Incluída pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. Terceiro, a exceção dos impostos de que tratam o inciso 2º do caput deste artigo e o art. 153, e segunda, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Redação dada pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. Quarto, na hipótese do inciso 12, h, observar-se-á o seguinte, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. E, nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. Segunda, nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, o imposto será repartido entre os estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. Terceira, nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá ao Estado de origem, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. Quarta, as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos termos do 2º, 12, g, observando-se o seguinte, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. A. Serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produto, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. B. Poderão ser específicas, por unidade de medida adotada, ou ad valorem, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. C. Poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, terceira, b, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. Quinto, as regras necessárias à aplicação do disposto no quarto, inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do 2º, 12, g, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. Sexto, o imposto previsto no inciso 3º, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. E,
terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Segunda, poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Seção V. Dos impostos dos municípios. Art. 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre I. Propriedade predial e territorial urbana. Segunda, transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Terceira, serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, segundo, definidos em lei complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional número 3, de 1993. Quarta, revogado pela Emenda Constitucional número 3, de 1993. Primeiro, sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, quarto, inciso 2º, o imposto previsto no inciso I poderá, redação dada pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. E ser progressivo em razão do valor do imóvel, e, incluído pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. Segunda, ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Incluído pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. Segundo, o imposto previsto no inciso 2º. E, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Segunda, compete ao município da situação do bem. Terceiro, em relação ao imposto previsto no inciso 3º do caput deste artigo, cabe à lei complementar, redação dada pela Emenda Constitucional número 37, de 2002. E, fixar as suas alíquotas máximas e mínimas, redação dada pela Emenda Constitucional número 37, de 2002. Segunda, excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. Incluído pela Emenda Constitucional número 3, de 1993. Terceira, regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Incluído pela Emenda Constitucional número 3, de 1993. Quarto, revogado pela Emenda Constitucional número 3, de 1993. Seção 6ª. Da repartição das receitas tributárias. Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal. E, o produto da arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Segunda, 20% do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 154, e art. 158.
pertencem aos municípios. E, o produto da arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Segunda, 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a Propriedade Territorial Rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, quarto, terceira, redação dada pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Terceira, 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a Propriedade de Veículos Automotores licenciados em seus territórios. Quarta, 25% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos municípios, mencionadas no inciso 4º, serão creditadas conforme os seguintes critérios. E, 3/4, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios. Segunda, até 1/4, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos territórios, lei federal. Art. 159. A União entregará, vide Emenda Constitucional número 55, de 2007. E, do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 49%, na seguinte forma, redação dada pela Emenda Constitucional número 84, de 2014. A, 21,5% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. B, 22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios. C, 3%, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer. D, 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano, incluído pela Emenda Constitucional número 55, de 2007. E, 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano, incluída pela Emenda Constitucional número 84, de 2014. Segunda, do produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, 10% aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Terceira, do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no art. 177, quarto, 29%, para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso 2º, c, do referido parágrafo, redação dada pela Emenda Constitucional número 44, de 2004.
Primeiro, para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, e 158, e. Segundo, a nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a 20% do montante a que se refere o inciso 2º, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido. Terceiro, os estados entregarão aos respectivos municípios 25% dos recursos que receberem nos termos do inciso 2º, observados os critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, e segunda. Quarto, do montante de recursos de que trata o inciso 3º que cabe a cada estado, 25% serão destinados aos seus municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. Incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos, redação dada pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. E ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias, incluído pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. Segunda, ao cumprimento do disposto no art. 198, segundo, incisos 2º e 3ª. Incluído pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. Art. 161. Cabe à lei complementar e definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158, parágrafo único, e segunda, estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso I, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e entre municípios. Terceira, dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas nos arts. 157, 158 e 159. Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação a que aludiu o inciso 2º. Art. 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios divulgarão, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por município, os dos Estados, por município.